Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre como ganhar dinheiro no direito ambiental. Nós tivemos a presença de um expert nesse assunto, Felipe Laporte, ele que é uma referência no Brasil de direito ambiental e ele conta detalhes como, por exemplo, empresas que contratam, quais são as causas mais comuns, quais são as causas que geralmente geram valores mais substanciais e algo que me chamou muita atenção, que é a relação de você poder vender muito consultivo neste segmento. Ele conta detalhes de como fazer, de como atuar nesta área. Tenho certeza que você vai gostar bastante, porque vão ter vários insights sobre direito ambiental que certamente você não viu nenhum especialista falando ainda. Olha isso, 5.180 contatos em 12 meses para um escritório de advocacia. Parece muito para você? Parece pouco? Essa foi uma estratégia que nós conseguimos implementar seguindo todas as diretrizes do Código de Ética da OAB para um escritório de São Paulo, trabalhista, e que eu compartilho com você neste vídeo. Basta clicar em Saiba Mais que você vai ver sem compromisso como funciona essa estratégia. Lembrando a você que este é um corte do TreeMind Cash que nós gravamos semanalmente. Você encontra nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts, ou vou colocar um link para você assistir aqui mesmo dentro do YouTube. E nós tivemos a presença do Felipe Laporte, ele é um grande especialista nessa área do direito ambiental. Ele abriu para nós diversas informações super relevantes, desde o início na área do direito ambiental, como começar, como dar os primeiros passos, quais são as oportunidades, os produtos dentro desta área que estão em alta, como você ganha dinheiro, como ganha dinheiro no direito ambiental, quais são as brechas que você tem para atuar, mas principalmente como se tornar uma referência, como é que você começa e coloca, realmente se posiciona como um grande advogado. Ele abre em detalhes, então acessa o link deste episódio completo que certamente você vai gostar. Vamos ao corte especial em que ele fala pra gente algumas coisas muito relevantes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem indiscreta e prática, que os nossos ouvintes adoram essa pergunta, porque é o seguinte: como ganhar dinheiro no direito ambiental? A gente já falou aqui um pouquinho sobre, vamos colocar como produto, né, a produtização, que seria o ESG, né, que você comentou um pouquinho, mas fala um pouquinho sobre essa relação de dependência do poder público. Você falou um pouquinho do consultivo, mas aquilo que vai para o judiciário se demora muito, como as outras coisas, as causas de longo prazo, enfim, como é que você ganha aquelas boladas no direito ambiental? Da onde vem isso? Sim, como ganhar dinheiro na área ambiental? Pergunta muito interessante, muito instigante, que a gente está sempre pensando a respeito. A ideia do nicho, Guilherme, é um desafio também. Então, o advogado que consiga entender melhor o business do seu cliente, ele larga na frente. Como eu falei, hoje em dia nós somos um escritório que atendemos diversos segmentos da economia. Nós ainda não nichamos. Talvez no médio e longo prazo a gente espera ter um setor que atenda, dentro da nossa área de direito ambiental, que só atenda um segmento. E como chegar nesse ponto? Pois bem, na minha humilde opinião, existem algumas formas de você se conectar com esses empresários, com essas pessoas físicas que desejam adquirir imóveis rurais. Você tem que andar no meio deles. Você tem que andar no meio deles. Então, como é que você faz isso? Por exemplo, eu lembro que eu escrevi um artigo em 2014, quando eu ainda era advogado corporativo de uma empresa de engenharia florestal. Eu escrevi um artigo numa revista chamada Correio Hospitalar. Acredito que ela nem exista mais hoje. E aquele artigo, um artigo de quase dois laudos, eu acabei me conectando com empresas que trabalhavam com descarte de resíduos sólidos. E aquilo me gerou um cliente. Então, por meio da escrita, por meio da produção de conteúdo, um conteúdo que comunique com o público leigo, você consegue chegar nesse tipo de pessoa. Você tem que acompanhar o mercado, a leitura do valor econômico é muito importante, a leitura de portais ambientais para saber onde estão as suas oportunidades de extrema relevância. Então, você tem que estar antenado comum. É importante você ter todo... Cara, a minha cabeça vai longe, que você fala assim, dá uma lida nos portais ambientais. O cara vai encontrar um monte de situação, com certeza, né, pelos portais ambientais, que relacionam empresas que estão cometendo, né, algum tipo de falha. E é tão simples, teoricamente, abordar, né, porque ele pode simplesmente transformar aquilo, como você bem fez, em um artigo, em um conteúdo que fale sobre como resolver ou evitar o problema para aquela determinada empresa. Então ele pega aquilo que está pronto, né, aquelas informações que estão relativamente prontas e com o conhecimento de direito ambiental transforma numa oportunidade de negócio. É o que a gente fala aqui. Inclusive, Guilherme, tem uma história curiosa a respeito. Teve uma vez quando eu estava começando a minha caminhada na advocacia, eu fui ao Ministério Público, fui obter informações a respeito de um inquérito civil de um cliente que o nosso escritório estava sendo investigado. E aí, no Ministério Público do Rio de Janeiro, antes da pandemia pelo menos,
ficava no moral as instaurações de inquérito civil. Considerando tal, instauro o inquérito civil para que se investigue a respeito de poluição sonora de uma determinada empresa. E essa empresa era um restaurante que eu costumo comer, numa área bombada, no bairro da Barra da Tijuca, e eu não conhecia o dono, mas eu estava lá frequentemente. Então, como essa informação é pública, eu obtive cópia desse inquérito civil, que estava no começo, e depois do almoço chamei o dono e falei na cara de pau, olha, trabalho no escritório, minha área principal de prática é direito ambiental. O bicho vai pegar para você. O bicho vai pegar. Eu só vim aqui te informar. Aqui está o seu inquérito civil. Antecipando tua multa aqui. Dei um cartão, me coloquei à disposição, falei que tinha expertise com questões de poluição sonora, e a gente tinha mesmo, e veio. Ele nem sabia que tinha o inquérito ainda. Nem tinha chegado ao conhecimento não, dele ele ainda. não havia sido notificado. Eu informei tudo sempre dentro das questões éticas. Então é um caso curioso de que você estando atento às oportunidades, você faz o link. Eu vou imaginar que você não fosse um cliente recorrente daquele restaurante. De repente você passou a gostar daquele restaurante muito, né? O restaurante era muito gostoso, então você passou a frequentá-lo, estabeleceu-se uma parceria. Hoje ele vai comer lá para os próximos 10 anos. Sim, o restaurante não existe mais, mas eu mantenho a relação vai chamar os amigos para ir em outros restaurantes. Totalmente, Agora deixa eu te perguntar o seguinte, sobre essa questão do como ganhar dinheiro, ela abre várias possibilidades de resposta aqui, vertentes, né, de resposta. Como é que está a questão da penetração da advocacia no direito ambiental? De maneira mais direta ainda, tem muito advogado já? Ou tem bastante brecha ainda dentro disso? Tem muita gente falando sobre o assunto? É fácil achar um conteúdo como aquele que você fez, por exemplo? Olha, tem muito advogado no Brasil. E isso é um fato. Isso não tem que ver como um problema nem como solução. É um fato. Essas são as regras do jogo. Pois bem, existem poucos advogados na área ambiental se comparar com as áreas mais clássicas do direito. Área civil, área trabalhista, área criminal. É uma área que 10 anos atrás não tinha, essa matéria não era obrigatória nas principais universidades. Hoje em dia esse cenário mudou bastante. Então como é que o cara ele vai para direito ambiental se na universidade era uma eletiva, e geralmente uma eletiva com horário complicado de fazer? Essa mudança ela começou muito nas universidades. Então, existem poucos advogados na área ambiental, menos ainda nichados em determinado segmento. Eu sou um advogado que só trabalho com licenciamento ambiental. Eu sou um advogado que só trabalha com aquisição de imóveis rurais. Eu só trabalho com ESG. Esse nicho é muito importante. Eu só trabalho no contencioso ambiental, resolvendo esses problemas que envolvem, em especial, dano ambiental. São poucos advogados e eu vejo o mercado de uma forma muito otimista. Cada vez mais a indústria crescendo, as questões ambientais sendo mais importantes, a sociedade tendo mais interesse por uma fonte mais renovável. Então é uma área muito promissora. Ou seja, tem muito mercado e acho que com o ESG agora bombando vai crescer ainda mais e tem pouca gente boa, talvez, especializada nisso. Legal. Felipe, deixa eu ainda te apertar um pouquinho sobre essa questão do como ganhar dinheiro, porque eu sei que é um assunto delicado, que às vezes a gente, né, enfim, eu tenho que fazer a parte aqui do leigo, né, de perguntar assim, mas vamos lá, vamos fazer uma relação aqui com as causas tradicionais, tá? O que a gente fala que é uma causa, como é que o advogado de direito ambiental ele ganha, por exemplo, defendendo uma empresa de uma causa que pode se transformar numa causa milionária, como aquela do filme, por exemplo, né? Que a empresa, teoricamente, estava ferrada, né? Naquele caso do filme, ele estava contra a empresa, então ele estava a favor das famílias. Sim. Mas qual é o tamanho, qual é o valor das causas? Dá para você dar alguns exemplos para quem está ouvindo? Assim? Olha, eu posso citar que quando ocorreu o derramamento de petróleo no campo de Frade, na bacia de Campos, à época havia sido a ação civil pública de maior valor no Brasil. Caramba. Não me recordo agora. Nem precisa, né? É alguma coisa de alguma Mas você já vê que, por exemplo, a questão, as multas ambientais, Guilherme, elas, em especial para empreendimentos de alto impacto ambiental, por exemplo, as multas ambientais de Belo Monte, elas são altíssimas. Porque aquele empreendimento gerou um impacto muito grande, mudou completamente a região de Altamira. Hoje a cidade de Altamira ela se tornou muito violenta em virtude da implantação de Belo Monte, sem querer me manifestar contra ou a favor, mas isso é um fato, estou me baseando em índices de violência. Então, quanto maior o empreendimento, em regra, maior
o valor da multa. São multas me parece que quando beiram você R$1 milhão. me parece que quando você está no âmbito consultivo, é melhor você estar com a empresa, né? Você está com a empresa, a ICG, enfim, outras situações. Mas quando acontece um dano, é melhor você estar do lado da ação civil, porque aí o tamanho da causa pode ser mais interessante. Guilherme, depende muito. A minha maior causa ambiental, a ré é uma senhora. Uma senhora que tem um imóvel em Barra Mansa, cidade no interior do Rio de Janeiro, e tempos atrás... Cara, já estive nessa cidade, olha, coincidência, fui para poucas cidades, já estive nessa cidade. Não tão fria quanto Curitiba. É verdade. Mas enfim, uma cidade bacana. Dá uns 100 quilômetros mais ou menos do Rio, né? Por aí. Por aí, né? Uns por aí, 70, exatamente. 100, Perto de Volta Redonda. Mais ou menos o caminho entre Rio e São Paulo, dali próximo do meio. Foi num espaço lá, lembro até hoje. Nem consigo imaginar o que você foi fazer lá. Não, fui num espaço de evento, eu trabalhava muito com evento na época, né? Então tinha um espaço de evento Vamos chamar de grande evento. lá. Eu lembro até hoje de um mercadinho, só tem um hotel naquela cidade que é de frente esquina. Então eu fiquei nesse hotel lá, que era o hotel de Barra Mansa, isso aí. E essa senhora, essa mãe de um amigo, ela sofre uma execução fiscal, que é uma ação movida pelo Estado do Rio de Janeiro, cobrando uma multa ambiental de que, anos atrás, esse imóvel rural ele foi locado por uma empresa de reciclagem. E essa empresa detonou o solo. Isso é um fato, existem estudos ambientais comprovando, só que a legislação ambiental é muito perversa. Ela não quer saber se ela deu causa ou não, ela era dona daquele terreno. Então aí envolvem várias questões de responsabilidade, nexo causal. Então até para pessoas físicas, multas ambientais são pesadas, é um caso que demanda muita insegurança, muita aflição, e isso pode acabar com a ruína de uma família. Então, tanto pessoas físicas quanto Estamos todos sujeitos, né? Estamos todos sujeitos. Muito legal, muito legal. Lembrando a você que toda semana nós trazemos conteúdos como esse, sempre entrevistando advogados que realmente manjam do assunto, que compartilham, trazem o ouro da informação. Perguntas como ganhar dinheiro na advocacia, oportunidades, áreas do direito que são pouco exploradas e outras diversas informações que a gente tenta extrair desses advogados. Então, se você gostou, já sabe, deixa aqui o seu comentário, me deixa a sua crítica, o seu elogio, inclusive me deixa aqui uma sugestão de tema. O que você gostaria de ver por aqui? Deixa nos comentários que eu vou ter prazer em saber essa informação e responder para você, ok? Agora, aproveitando, tem dois assuntos aqui, tem dois vídeos que estão muito legais e que eu recomendo muito que você assista. O primeiro deles é sobre quanto ganha um advogado, o salário médio de 2021. Nós entrevistamos um advogado, esse vídeo está muito legal, recomendo para você. E o outro é sobre Google Ads. Afinal, qual que é essa lógica de investimento, retorno? Será que ainda vale a pena comprar palavra-chave para aparecer na primeira página do Google? Eu conto detalhes para você nesses dois vídeos, recomendo que você assista e depois, obviamente, deixe o seu comentário, me diga se você gostou. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!